A gente começa falando sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Hoje, o premier britânico visitou Tel Aviv e pediu esforços para a abertura de corredores humanitários da faixa de Gaza. Na ocasião, Benjamin Netanyahu comparou a luta contra o Hamas com um combate aos nazistas na Segunda Guerra Mundial e disse que o Hamas faz parte de um eixo do mal liderado pelo Irã. Vamos ouvir. You fought the Nazis 80 years ago, resolutely, and the entire world supported your action. President Biden called Hamas worse than ISIS. He's right, too. Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together, just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat Hamas. This is not merely our battle, it's the battle of the entire civilized world. It's the battle of Israel, it's the battle of the moderate Arab countries, it's the battle of Western civilization, the battle of the free world, the battle for the future. We have here two forces. One is an axis of evil led by Iran through Hezbollah, Hamas, and others that want to bring back the Middle East to the Middle Ages, to an age of bondage and war and slavery and annihilation. And the other force is the forces of progress and humanity that want to push the Middle East into a world of peace and prosperity. Zé Eduardo, começo com você. O Hamas é o novo nazismo? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Não me parece que é uma comparação que vá além de uma situação retórica de mobilização. Nós estamos vivendo hoje um momento em que os dois lados da guerra precisam ter discursos para mobilizar suas bases de apoio e vencer na opinião pública nacional. Eu recriminei e continuo recriminando duramente o ataque que foi feito a Israel. É inaceitável, é injustificável, não canso de repetir em relação a isso. No entanto, também tenho repetido que hoje quem vive em um gueto já há algum tempo é quem mora na faixa de Gaza, cercada, murada, já antes do ataque, sem poder entrar medicamentos e alimentos. Alimentos podiam entrar, mas numa quantificação calórica controlada pelo governo israelense. A lei marcial vige lá, não é a lei que vige no Estado de Israel. Então, há todo um conjunto de situações que, obviamente, não justificam, mas que determinaram uma situação que, ao longo do tempo, acumula ódios, acumula rivalidades. Eu tenho, mais uma vez, a necessidade de dizer que o extremismo gera o extremismo. Eu acho que, infelizmente, o Hamas teve a postura extremista, inaceitável, teve uma prática odiosa que não se justifica jamais em relação a civis, em relação a sequestros, coisas absurdas. Por outro lado, também não se justificava a ação que o governo de Benjamin Netanyahu tinha, particularmente em relação à faixa de Gaza. E mais ainda, a reação que foi feita. Israel tem todo o direito, absolutamente todo o direito de invocar a sua proteção para agir. Isso é legítimo. Mas atingir população civil, determinar ordens de sair de locais, de hospitais em 24 horas, criando pânico, impedir o acesso à comida, a medicamentos, que agora foi liberado, mas ainda assim parcialmente, com todos os problemas que disso vai. Ou seja, não é uma coisa que me parece justificar afirmações de bem contra o mal. Aqui eu tenho nem anjos contra demônios, nem anjos do outro lado contra demônios. Nós temos posturas erradas, equivocadas, ofensivas de direitos humanos de lado a lado. Não cabe aqui, com isso, justificar atitudes. Não estou justificando em momento algum, nem me passa pela cabeça justificar o injustificável, como foi o ataque que foi feito a Israel. Algo inaceitável. Por outro lado, a forma com que a retaliação está sendo feita, o que vinha acontecendo antes com ataques à faixa de Gaza e com medidas restritivas, criando um verdadeiro estado de exceção dentro da faixa de Gaza, me parece que realmente não justifica o discurso, mas eu entendo. Nessa hora, os líderes políticos, Leandro, têm que mobilizar e vender sua versão. Quem quiser acreditar, sem olhar a realidade, os dois lados, com absoluto equilíbrio, que acredite. Caio, qual a sua opinião? Muito boa noite.
Boa noite, Leandro. Boa noite, Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Pois é, né? O Hamas são os novos nazistas, disse o primeiro-ministro de Israel, representante eleito do povo judeu, um povo vítima tanto do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, quanto da Jihad, a guerra religiosa islâmica. Mas será que essa comparação entre Hamas e nazismo é pertinente? Será que é possível estabelecer alguma relação entre a doutrina fundamentalista do Hamas e a ideologia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o partido de Adolf Hitler? Bom, eu anotei aqui algumas semelhanças que saltam aos olhos, né, e eu quero demonstrar isso ao longo do meu argumento. Assim como os nazistas, o Hamas é uma organização belicista. Assim como os nazistas, o Hamas é uma organização supremacista. Assim como os nazistas, o Hamas é uma organização expansionista. Assim como os nazistas, o Hamas é uma organização genocida. E assim como os nazistas, o Hamas é uma organização terrorista e sanguinária. O tipo de grupo capaz de matar bebês a sangue frio. Vamos começar então por esse último ponto, né? Ninguém vai questionar que a Schutzstaffel nazista, a SS, comandada por Himmler, ou o Einsatzgruppen, que é o grupo de extermínio era o grupo de extermínio comandado por Heydrich, eram braços terroristas do Terceiro Reich alemão. Já em relação ao Hamas, tem gente, e infelizmente tem países como o Brasil, que insiste em não classificá-los dessa forma. E é uma pena. O terrorismo do Hamas é reconhecido aí por todos os grandes blocos democráticos do mundo, com destaque para a União Europeia, e também por todas as 3 democracias que integram como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Mas vamos aqui aos demais pontos. Assim como a ideologia nazista ela se encontra totalmente registrada naquele texto nefasto do livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, também a doutrina fundamentalista do Hamas se encontra registrada aonde? No seu estatuto. E o que dizem alguns trechos desse documento oficial do Hamas, e aqui eu vou me apoiar na tradução publicada pelo site Poder 360. Aspas, Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele, segundo as palavras do mártir com a graça de Alá, de Deus. Israel, com sua identidade judaica, e o povo judeu estão desafiando o Islã e os muçulmanos, que a covardia não conheça descanso. Não há solução para o problema palestino, a não ser pela guerra santa. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. Os hipócritas não podem ser superiores aos crentes e devem morrer em desgraça e aflição. Transmissão das palavras do profeta. Então, já que o debate aqui é sobre comparações, esse estatuto é como se fosse o Mein Kampf do Hamas. É um documento público que estabelece a doutrina e a visão de mundo de um grupo radical, extremista. Quais os objetivos do Hamas nos seus próprios termos? Aqui, ó, promover uma guerra de natureza religiosa, instaurar uma teocracia muçulmana em seus territórios, expandir as fronteiras do fundamentalismo islâmico, subjugar o Estado de Israel, massacrar o povo judeu, exterminando e discriminando aqueles que não professam a sua fé. Por isso eu afirmo aqui categoricamente, em rede nacional, maior rede de notícias do mundo, sem nenhum medo, que assim como os nazistas, o Hamas é uma organização belicista, supremacista, expansionista, genocida e, finalmente, terrorista. Isso é questão de fato, não é questão de opinião. Mas daí a afirmar, como fez o primeiro-ministro de Israel, que o Hamas são os novos nazistas, bom, aí é um salto. Mas as similaridades são inegáveis, pelo menos num debate honesto. Netanyahu fala que derrotar o Hamas não é apenas batalha de Israel, mas de todo o mundo civilizado. Concorda, Zé? Não, eu acho que, na verdade, nós temos que ser contrários a todo tipo de agressão. O que o Hamas fez tem que ser combatido, mas o mundo civilizado também não pode concordar com a situação da represália feita pelo Estado de Israel e nem com declarações, como fizeram seus ministros, não é? Como aquela que fala, que eu tenho, toda vez que o Caio cita nos programas esse Estatuto do Hamas, eu lembro disso, de ministros do governo Netanyahu que falam que é necessário exterminar as mães palestinas porque dão nascimento às serpentes. Aliás, isto foi falado antes dela ser ministra, depois ela foi nomeada. Aliás, quando essa ministra foi nomeada, a própria oposição do parlamento de Israel disse, meu Deus do céu, é como colocar um lobo cuidando dos cordeiros. A situação de diálogo vai ficar muito difícil com a faixa de Gaza. Há discursos de parlamentares israelenses falando isso. E o resultado deu no que deu. Então, esses extremismos que se retroalimentam, elas têm que ser recriminadas pela opinião pública internacional. Não assumir a ideia de o bem contra o mal, incentivando o ódio, incentivando a eliminação, né? A comparação feita, ela
veja, tudo eu posso comparar na vida. Os filósofos costumam dizer que tudo é igual ou diferente de acordo com a ótica que eu veja. Eu posso olhar várias similitudes sobre o que eu quiser encontrar várias diferenças. Em relação ao Hamas, por exemplo, inaceitável o que foi feito, absolutamente inaceitável. Porém, vamos verificar algo que não existia na Alemanha nazista. Embora a Alemanha tenha feito para ela uma paz depois da Primeira Guerra humilhante, ela não estava cercada com impossibilidade de entrar víveres, controlada, sem liberdade de ir e vir naquele momento. Então, portanto, há muitas não semelhanças que me mostram que a afirmação feita pelo Benjamin Netanyahu é apenas de mobilização, de incentivo àquela aglutinação que ele precisa para que rotule os seus adversários como aqueles que têm que ser exterminados, como disse a sua ministra. Por outro lado, nós também temos a situação por parte do Hamas, também com afirmações que não me agradam nem um pouco. Os dois governos se retroalimentam no seu radicalismo e os povos, sofrem com isso. O povo de Israel e o povo da Palestina que vive ali na faixa de Gaza. Esta situação, portanto, acho que exige muito equilíbrio, racionalidade, sem tentarmos apagar a fogueira jogando álcool, não é? E isto passa por não negar fatos que, evidentemente, como diz o Caio, são impossíveis de serem apagados. A situação em que vivia já cercada a faixa de Gaza antes dos ataques era notório. Ensejaram muitas queixas na ONU de representações de direitos humanos, de violações. Eram situações que verdadeiramente não podiam ser aceitas por ninguém. Eu não posso ter um povo preso, colocado como se fosse num gueto, como faziam tristemente os nazistas com os judeus no período em que se viveu a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, eu não posso aprisionar palestinos, seja lá por que razão for, não pode entrar, não pode sair, não pode entrar alimento, o alimento eu controlo quantas calorias por pessoa. O que é isto? Isso já estava antes. A represália que se dá também não é algo positivo. Não justifica, repito, o ataque feito a Israel. Eu bato muito nisto para que não se pense que olhar a realidade como ela deve ser olhada serve de justificativa para atos absolutamente abusivos e impensáveis, como foi o ataque a Israel. Mas também eu não posso deixar de olhar a realidade do outro lado e entender que alguns daqueles palestinos hoje nutrem um ódio que foi cavado durante o tempo, como também o povo judeu nutre um ódio que foi costurado durante o tempo. Nós temos que parar com isto, sem querer dizer que temos uma guerra em que eu tenho um lado santo e um lado demoníaco, como fazia a Santa Inquisição no passado, que gerou as barbáries que a história hoje nos conta. Caio, qual a sua opinião? Bom, primeiro eu preciso começar registrando meu absoluto repúdio à infelicidade da comparação entre a situação na faixa de Gaza antes de iniciado esse conflito, por responsabilidade do Hamas, a infelicidade da comparação entre a faixa de Gaza e um campo de concentração nazista, onde todas as vítimas eram exterminadas, certo? Em câmaras de gás. Isso não tem o menor cabimento. Fez-se, desculpa, até o tom mais passional nesse caso. Mas feita essa ressalva, né, falando aí sobre causas e justificativas da guerra, um alemão mal intencionado, intelectualmente desonesto, poderia falar assim, Zé, olha, nós estamos com várias limitações, a dívida externa do país é impagável, pesadas multas de guerra. Ele também poderia falar que o povo estava passando fome, que havia hiperinflação, que o tamanho do território alemão havia sido diminuído, a sua indústria prejudicada, né, a sua estrutura militar absolutamente sucateada, aliás, inclusive com severas restrições. E tudo isso foi causa para uma série de monstruosidades que nós combinamos aqui é injustificável. Sobre Israel, pelo amor de Deus, um post de Facebook de uma ministra, ou no caso de uma parlamentar que se tornou ministra, não reflete a posição oficial nem do governo, nem do Estado. Isso daí não tem o menor cabimento. Se assim fosse, né, olha a notícia aqui da CNN. O presidente da EBC é demitido após mensagem anti-Israel. Né? Então, o senhor Hélio Doyle foi demitido ontem da presidência da estatal após reproduzir nas redes sociais uma postagem do cartunista Carlos Latuf criticando Israel. Sabe o que diz a postagem, Zé? Não precisa ser sionista para apoiar Israel. Ser um idiota é o bastante. E assim ele ofendeu milhões de pessoas. Primeiro escalão do governo Lula, que acerta ao exonerar essa ex-autoridade. E olha só,
a desculpa dele. O ministro Paulo Pimenta me manifestou hoje seu descontentamento. Disse-me que a referida repostagem e sua repercussão na imprensa criaram um constrangimento ao governo, que mantém posição de neutralidade no conflito. Diante disso, pedi desculpas e comuniquei que deixo a presidência da EBC. Percebam que ele não se desculpa pelo absurdo da frase, por ter insultado milhões de pessoas. Não, ele se desculpa por ter causado constrangimento ao governo. E pior, o tal do cartunista, né, que tem ascendência libanesa e é dedicado aí à causa de difamar Israel, atua na imprensa sindical e também naquele site noticioso militante Brasil 247, disse o seguinte: minha solidariedade com Hélio Doyle, demitido da EBC por ter retuitado uma postagem minha. Reitero, quem apoia Israel e sua campanha de destruição em Gaza não só é idiota, como também desonesto. Agora, uma má notícia para quem eventualmente se sentiu ofendido, né, com essa postagem, quem desejar comentar o post do Carlos Latuf, não tem como, porque só quem o desenhista segue é que pode comentar as suas postagens e adjetivá-lo, como ele fez a tantas pessoas. Ou seja, ele está absolutamente alheio, né, de opiniões fora da sua bolha, e isso explica, em grande parte, a idiotice da sua postagem. Agora, por que eu disse tudo isso? Porque um post numa rede social não reflete a posição do governo. E aqui eu estou trazendo um caso dentro da administração petista que prova o meu ponto. Agora, Caio, com a fala, o primeiro-ministro de Israel consegue maior apoio da Europa na guerra contra o Hamas? Certamente, principalmente porque ele chamou a atenção por um ponto muito importante. Não sei se o telespectador reparou, né, no discurso, né, do primeiro-ministro, ele fala o seguinte: essas pessoas, o Hamas, o Hezbollah, os grupos terroristas, a Jihad Islâmica, eles querem levar o Oriente Médio de volta à Idade Média. Sim, porque existem conquistas civilizacionais que são inegáveis. Então, quanto mais a gente se aproxima da igualdade de tratamento, da isonomia, né, da equidade de gênero, homens e mulheres, do respeito às liberdades individuais, inclusive o respeito às liberdades de orientação sexual, e por aí vai. Quando a gente exerce, né, o valor sagrado, trocadilho, da liberdade religiosa, isso é um triunfo para a humanidade. E o que querem esses grupos radicalizados fundamentalistas? Eu li aqui o estatuto, eu não vou ficar me repetindo. Eles querem levar o Oriente Médio de volta à Idade Média. Israel é uma pérola da democracia, da liberdade incrustada no meio do Oriente Médio. Isso irrita muita gente poderosa, irrita a autocracia do Irã, que ainda apedreja mulheres adúlteras. Irrita o Hamas, né, esse grupo que ordena o estupro em massa de mulheres, o assassinato a sangue frio de bebês, e por aí vai. Então, com razão, ele chama a atenção, né, da imprensa internacional para esse eixo do mal. Eu concordo com o Zé, a gente não pode ter uma visão muito dual sobre essas coisas, mas aqui é sim uma luta do bem contra o mal, fazendo a consideração de que existe maldade no bem e existe bondade no mal também. Só que a gente não pode tratar de forma igual situações que são absolutamente desiguais. Um Estado é democrático e vítima, o outro é um grupo terrorista agressor. É simples assim, né? Então, eu destacaria esse ponto, né, na fala dele. Acho que ele foi muito feliz na comparação, e essa comparação, ela nasce, na verdade, de uma fala do Biden. Por quê? O que ele diz? Fala, olha, o Hamas é pior do que o Estado Islâmico, que por sua vez é pior do que a Al-Qaeda. E é legítimo, dentro do conceito de autodefesa, que Israel neutralize essa ameaça ao seu território, ao seu povo, à sua religião, à sua cultura. E aí, obviamente, a gente vai combinar que isso deve ser feito em observância às leis internacionais, certo? E minimizando, sempre que possível, né, as fatalidades civis. Zé Eduardo, Israel consegue maior apoio da Europa? Veja, apenas para tentar esclarecer as coisas, uma das experiências mais horríveis que a humanidade já viveu foram os campos de concentração da Alemanha nazista, não tem a menor dúvida disso. O que os caracterizava seriam áreas cercadas, áreas de controle em que as pessoas não podiam sair, e a partir daí, numa certa fase de radicalização em relação a isto, houve as matanças, com aquelas coisas horrorosas da cremação das pessoas, dos fornos, etc, etc. O que nós temos em Gaza? Nós não temos realmente fornos e cremação. Nesse ponto o Caio está certo. Agora, é cercado?
não pode entrar e não pode sair, eu controlo comida, eu controlo remédio e faço ataques periódicos a situações que foram absolutamente descritas e às vezes tem reação da população, que inclusive tem represálias muito fortes. A maior parte da imprensa internacional costuma qualificar Gaza de prisão a céu aberto. A própria ONU já qualificou aquilo antes desses acontecimentos como é impossível viver lá desta forma. Então, é nessa perspectiva que nós temos que comparar, porque tudo se compara e é diferente e igual. Eu tenho uma situação de uma cidade, 2 milhões de pessoas cercadas. Cercados, não podem ir nem vir. As leis democráticas de Israel não se aplicam à faixa de Gaza. Lá é toque marcial. Ora, eu tenho um regime de exceção colocado lá, que infelizmente pode ser radicalizado agora com a eventual ocupação feita nesta faixa. E podemos ter uma matança genocida sim lá. Aliás, os ataques são horrorosos, porque muitas crianças já morreram, civis já morreram. Eu não preciso disso para que Israel se defenda. Eu tenho que, claro, eu posso declarar guerra ao Hamas, mas atingir a população civil é o mesmo erro que, infelizmente, fez o Hamas. É óbvio, portanto, que esta prisão a céu aberto, que era Gaza e é Gaza, ela enseja, infelizmente, ódios. Como o ataque que Hamas fez enseja ódios. E nós temos que ter uma lealdade com a história e com os fatos, dizendo, eu não posso, pura e simplesmente, lavar as mãos dizendo isso e por interesses geopolíticos, sejam lá quais forem, dizer, este lado é bom, o outro lado é mau, apagando os erros, os equívocos que historicamente se sucedem neste caso. Então, portanto, Caio, Hamas era, sim, uma cidade, digamos assim, ilhada, fechada, controlada, com leis de exceção, que se controla, imagina, controlar alimento pelas calorias que eu avalio o mínimo que as pessoas devem consumir. O que é isto? É correto do ponto de vista humano? Isso não se olha, isso não se analisa? Isso é fato e não tem como ser contestado. Senhores, vamos fazer um breve intervalo, mas a seguir no grande debate. Seca na Amazônia, de quem é a culpa? A gente volta já já.